Quinta-feira, 9 de abril de 2020, fim de tarde, e hoje é inevitável que eu comente os pronunciamentos que o presidente Jair Bolsonaro fez a respeito da crise da pandemia, né? Primeiro, em entrevista pelo telefone ao seu novo porta-voz, o apresentador da TV Band, o José Luiz da Atena, que está querendo enveredar pela política, mas já disse que não vai querer o apoio de Bolsonaro, que tem boas relações com o MDB e tal, que pode ser candidato a prefeito de São Paulo, mas também já desistiu por enquanto, né? Bom, nessa entrevista ao da Atena, ficou claro, né, o desprezo que o Bolsonaro tem pela gravidade da doença causada pelo vírus da China, né? E por suas maiores vítimas, os idosos, né? Ele repetiu a analogia entre pandemia e chuva, dizendo que todos vão se molhar, mas em que infelizmente alguns podem morrer afogados. Fazer o quê? Ali, para uma audiência que ele confia que é amigável, para um apresentador que não põe casca de banana para ele escorregar, ele arriscou até piada, viu? Dizendo que a cor verde da cadeira presidencial parece criptonita, o mineral fictício que enfraquece o super-homem. Bolsonaro até admitiu estar mais fraco do que nunca no cargo para o da Atena, né? Depois foi para o ar, né? Porque ele já tinha gravado, depois foi para o ar o pronunciamento em rádio, cadeia de rádio e televisão, né? Nesse pronunciamento, ele foi muito mais cauteloso, começou fazendo uma coisa que nunca fez, lamentando as mortes e cumprimentando, dando pêsames aos parentes, de uma forma muito formal, fria, de alguém que está lendo um texto de teleprompter e que tem pouca empatia ali, né? Ele se referiu, no caso do da Atena, com muito mais violência contra os governadores e prefeitos, e mesmo no pronunciamento, que consideraram que ele recuou, eu acho que não, né? Ele disse que respeitava a autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas de isolamento são de responsabilidade dos mesmos, quer dizer, jogou o abacaxi que houver para os governadores e prefeitos, e disse que o governo federal não foi consultado sobre a sua amplitude. Essa posição de não confronto, né? Ele chegou a dizer que tinha um decreto assinado na mesa para acabar com essa história de isolamento social. Ela foi ditada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu, antes dele fazer o pronunciamento, que não compete à presidência da República interferir em decisões dos governos estaduais ou municipais sobre restrição de serviço e circulação de pessoas adotadas durante a pandemia. A decisão tem caráter liminar, ela é provisória, mas ela pode ser derrubada no plenário. Ninguém espera isso. Ao contrário, espera-se que ela seja mantida por 11-0, por unanimidade, a não ser que haja alguma surpresa, né? De qualquer maneira, todo mundo sabe aqui minha posição sobre o Supremo, a minha história com o Marco Aurélio Mello. Eu não tenho nenhuma suspeita de ser escravo do Supremo. Não gosto do Alexandre de Moraes, critiquei muito a sua escolha pelo Temer, tenho sido muito duro na posição que ele assumiu na questão da tentativa de blindar os membros do Supremo, seus parentes, seus empregados, de qualquer tentativa de crítica. Agora, por tudo, eu não sou nenhum especialista em direito, não sou professor, mas por tudo que eu conheço, no noticiário, na vida política, o seu despacho a respeito disso foi exemplar, né? Realmente, eu não vejo nem por que tivesse havido uma tentativa de passar por cima do direito dos governadores, que está ali, que eu disse, escrito na Constituição, né? De qualquer maneira, o Alexandre de Moraes deu provimento à queixa da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu também critico muito, seu presidente petista, etc., mas o pedido da Ordem era um pedido correto. A perspectiva de um decreto do Bolsonaro assusta o país, assusta as pessoas que estão em casa, como eu, assusta mesmo os que saem à rua, porque
uma decisão dessa pode levar a um crescimento violento a ponto de os índices de casos notificados e de mortes subirem, né? No seu quinto pronunciamento em rede nacional de TV, o Bolsonaro fez questão de fazer propaganda da dióxido da cloroquina, ou da própria cloroquina em si, né? Como a cura já acertada da doença da pandemia, né? E aí ele citou a história do Dr. Roberto Calil Filho, respeitadíssimo diretor do Hospital Sírio-Libanês, medicina de ponta no Brasil. O Dr. Roberto Calil não é um cientista. O Dr. Roberto Calil não tem no seu currículo nenhum. É um cardiologista. É o cardiologista que não é o cardiologista das multidões, é o cardiologista dos grandes líderes. O cardiologista é o médico do Lula, por exemplo, né? Agora só faltava o Bolsonaro adotar o médico do Lula, já adotou o advogado-geral da União, indicado pelo empregadinho do PT, o Dias Toffoli, então o médico do Lula. Agora, eu respeito muito o doutor Calil, conheço, sei da boa fama dele. Achei bastante estranha, né, a citação do doutor Calil, porque o doutor Calil não assegurou nenhuma participação de nenhuma pesquisa que mostre que realmente... Pesquisa é assim, vamos resumir bem rapidinho, né? Você pega um grupo, um determinado número de pacientes, e aplica um remédio, em outro grupo, em condições iguais, aquele que aplicou o remédio não aplica, e aí faz comparações. Se olha, não venham me colocar na lista dos que não querem que a dioxicloroquina dê certo, porque isso é um absurdo. É claro, qualquer cura da doença, qualquer coisa que qualquer país do mundo faça, merecerá o meu aplauso. Eu estou aqui trancado em casa, não é porque eu gosto, não. Eu gosto muito de estar em casa com minha mulher, meu filho, mas estou aqui para evitar ser contagiado e contagiá-los ou mais pessoas, né? O Bolsonaro disse: após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar nos últimos 40 dias a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. Nossos parabéns ao doutor Calil. Bom, eu não vou comentar isso, porque é tão inusitado na minha vida. Eu tenho 52 anos de jornalismo e jornalismo político, fui editor político de grandes jornais, editor de uma grande redação. Pelo amor de Deus, é uma coisa que não tem o menor sentido. Agora eu vou dar uma opinião contrária. No jornalismo as pessoas não têm muita ideia, mas o jornalismo é feito de opiniões contrárias, né? Uma de um lado, outra do outro, né? Então a opinião contrária é a seguinte: é o doutor Miguel Cirucci. Aí é o seguinte, aí é um professor da Universidade de São Paulo, é um grande urologista, e a opinião dele, você aí que está aí esperando, né, o que eu tenho a dizer, a opinião do doutor Miguel Cirucci supera qualquer coisa que eu já tenha lido a respeito da ação do Bolsonaro como presidente da República, no caso dessa pandemia contra a qual o Brasil inteiro tem que guerrear, não apenas o doutor Mandetta, que é o ministro da Saúde, ou o governador de São Paulo, ou o doutor Wipp, seja quem for, ou o próprio presidente. Todos têm que estar unidos para combater esse mal, porque é insidioso, é um inimigo perigoso e merece uma atenção muito maior do que está sendo dada, né? O doutor Miguel Cirucci defende que a quarentena é necessária, é extremamente necessária, e que ao criticar o isolamento social, né, que ele chama de horizontal, para defender a possibilidade muito vaga, muito longínqua de resolver o problema da economia, o presidente da República no Brasil apresenta, segundo o doutor Cirucci, uma postura absolutamente incorreta. Eu vou aqui ler a frase do doutor Miguel Cirucci: existe uma disfunção política em um momento muito difícil para o Brasil e para o mundo na área da saúde. A simples ideia
de não agir, sem isolamento social para impedir aglomerações de pessoas, pode ser preponderante para sabermos se vamos ter 1.000 ou 10.000 mortos, afirmou o professor da Universidade de São Paulo e urologista. Bom, enquanto isso, ocorre também a briga no Senado em torno do orçamento, do plano Mansueto, né? O Rodrigo Maia está cantando de galo por causa do orçamento de guerra. O orçamento de guerra dá 700 bilhões, se eu não me engano, aos banqueiros, para os banqueiros fazerem o que bem quiserem. É que até agora, dentro da tradição do Paulo Guedes, os grandes empresários estão recebendo a sua liquidez, enquanto o pobre está lá, está recebendo. Começou a receber os R$600 e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, inclusive, chegou a imaginar a possibilidade de negociar com os traficantes que dominam as comunidades, né, as ditas favelas nas grandes cidades brasileiras, para poder facilitar, não facilitar, mas diminuir as dificuldades do combate ao terrível vírus, né? Pois bem, aí o Rodrigo Maia pegou um excelente plano de um membro da equipe do Paulo Guedes, que é o Mansueto Almeida, eu já falei nisso ontem, e está agora tentando colocar um projeto no lugar que ele chama de plano de emergencial de combate à crise provocada pelo novo vírus, né? Esse projeto, segundo contas do pessoal do governo, leva do nosso bolso, direto para o bolso dos governadores e dos prefeitos, 180 bilhões de reais. Sem adiamento do prazo para pagar precatórios, são os valores devidos a pessoas físicas ou empresas após a sentença definitiva da Justiça, possibilidade de securitização, vender os direitos de cobrança de dívidas de tributos e tudo que esteja vinculado a essa crise, né? A começar do adiamento do prazo para pagar precatórios, né? Além dos novos limites de empréstimo para 2020. Os governadores estão aí nadando de braçada, inclusive o doutor Romeu Zema. Mas que coisa, hein? O doutor Romeu Zema ainda não pagou o 13º dos funcionários de Minas. É isso que se chama de partido novo? Política nova? O doutor Romeu Zema vai abrir a quarentena para, né, certamente para bajular o governo federal e conseguir. Mas isso nem precisa mais, porque o Congresso está fazendo, né? Então, o doutor Romeu Zema, né, cuja incompetência atinge primeiro os pobres servidores, não apareceu para propor nenhuma medida que corte salários de privilegiados, né? Inclusive os parlamentares de seu partido e o dele, mas não paga os vencimentos dos servidores do seu Estado, né? Então o doutor Romeu Zema se une a todos esses governadores que estão querendo vida fácil, que estão querendo dinheiro e que não querem o plano Mansueto, porque o plano Mansueto é um plano de 10 bilhões de reais, eles querem 180. Além do mais, o plano Mansueto exige contrapartidas dos governadores que vão ter essas vantagens todas. E tem que ter a contrapartida, né? Essa hora da crise é uma hora em que os oportunistas sempre aparecem, né, com ideias absolutamente absurdas, né? Por exemplo, a Isabel e eu somos da Paraíba. E os parlamentares paraibanos resolveram dar a sua contribuição ao grande esforço nacional para comprar equipamentos, máscaras, testes. Está tendo uma grande dificuldade no mercado internacional. E então o Brasil está precisando de dinheiro para pagar. Inclusive agora, né, o Ministério da Saúde acabou de conseguir que uma indústria brasileira produzisse os respiradores mecânicos que precisa para dotar os leitos, né, de UTI, né? Pois é,
Sabe qual é a contribuição? Esse é um símbolo que nós vamos usar aqui dos oportunistas safados dessa grande crise. R$ 500. É isso aí, não são R$ 500 mil. R$ 500 de seus salários para combater a pandemia. Essa é a mentalidade do político brasileiro. Me desculpem aqui, os que gostam de determinados políticos, não gostam de outros, mas não conheço exceções a isso não, viu? Pois é. Direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará. Ficou bom?